Iniciar gravação aqui. Ok, joia. Pessoal, então boa noite, né? Para quem está aqui presente, né, na aula de hoje. Deixa eu só admitir a galera. Nós estamos então na nossa terceira semana, né, da disciplina de concreto armado 1. Então hoje a gente vai fechar a primeira unidade, que é a unidade de propriedades dos materiais e conceitos fundamentais. Então a gente está, né, entendendo o que tem que ser considerado ali no cálculo de dimensionamento, quais são as diretrizes básicas aí que a gente utiliza. Oi, diga. Tudo bem? E aí, né, meu povo, a gente vai então, a partir da aula de hoje, né, na semana que vem e tal, a gente já inicia então essa conversa da unidade 2, falando mais das vigas especificamente, né, para entrar, né, no cálculo em si, no dimensionamento. Então hoje a gente vê uma última parte, né, de conceitos básicos, certo? Então a gente vai falar sobre as cargas que vão estar atuando na estrutura, né? Quais são os tipos de cargas que a gente vai ter. Então a gente tem uma classificação para elas. Vamos conversar também, né, sobre os estágios de cálculo, então aonde que a gente faz o cálculo, em quais, né, momentos que isso é considerado. E vamos fechar conversando sobre os domínios de deformação, que também, né, são bem essenciais aí para essa análise. O que eu vou pedir para vocês já no começo da aula, né, tendo noção aí que a gente vai continuar. Ao longo da aula, nós vamos estar fazendo alguns exercícios. Então, o que eu vou pedir para vocês já desde o início? Que vocês estejam, então, com uma folha, com um caderno aí próximo, porque, né, esses exercícios vocês vão entregar por e-mail depois. Então, se já quiserem ir fazendo junto, a gente já discute, já resolve. E aí fica só o tirar a foto e enviar por e-mail, certo? Beleza? Deixa eu ir adicionando o pessoal. Ok. Então, pessoal, aonde que a gente começa, né? Hoje a gente começa falando de forças. Deixa eu puxar pra cá. Então, o que vão ser as forças, né, que vão estar atuando na estrutura? Galera, o nosso objetivo, quando a gente está pensando numa estrutura, é que a gente faça uma análise da distribuição dessas cargas, do que está compondo as cargas daquela construção. E essas cargas, né, elas vão estar passando por todos os elementos da estrutura. Então, né, por exemplo, se a gente for analisar aqui uma pessoa, né, a carga de uma pessoa que vai estar utilizando um determinado espaço, vai estar gerando uma carga nos elementos horizontais, então na laje, na viga. A viga vai estar, né, a laje e a viga vão estar recebendo essas cargas e passando entre elas, para daí depois passar para os elementos verticais, que são os pilares. Dos pilares vai lá para as fundações e daí da fundação vai para o solo. Então a gente analisa quais são as forças, quais são os valores, qual que é a sua composição, e elas vão ser distribuídas ao longo dos elementos. E aí vai até o solo. Então sim, pessoal, quando a gente, né, trabalha com estrutura, a gente tem que pensar no solo também, porque ele vai fazer parte dessa composição e dessa distribuição, certo? Aí o que acontece, né? A gente pensa as estruturas e faz o seu dimensionamento para que elas estejam em equilíbrio. Para que o quê, né? As dimensões, as armaduras, a quantidade de concreto, a sua resistência, né? A maneira como a estrutura está montada consiga receber essas cargas que vão estar atuando ali e não romper,
não se deformar em excesso, não trazer, né, uma situação de insegurança para o usuário. Então, nosso objetivo é chegar no equilíbrio estático. Vocês podem lembrar desse termo quando a gente falava dele lá, né, por exemplo, em algumas matérias iniciais de estruturas, que são a resistência dos materiais, estruturas isostáticas, né, que são disciplinas que falam desse equilíbrio. Então, toda ação vai gerar uma reação, e quando a gente soma as forças em Y, vai ser igual a zero. As forças em X somadas tem que dar igual a zero. A somatória dos momentos vai dar igual a zero. Por quê? Porque o que a gente quer atingir é esse equilíbrio. Então, eu vou ter a força e ela vai gerar, né, uma carga interna, e aí a gente quer chegar aonde? Chegar no equilíbrio estático, chegar num somatório que seja muito próximo de zero ou zero, certo? Alguém tem saudades de resistência dos materiais, assim como eu? Todo mundo aqui já fez? Já fiz, professor. Já? E aí? Boa? É bom, professor. Engenheiro não gostar de cálculo não faço engenharia. Eu gostei tanto, mas tanto dessa matéria, que eu fiz ela 2 vezes. Mas é só assim porque eu queria aprender muito, sabe? E era anual, galera. Mas eu aprendi tanto ela, que foi, ó, entendeu? Era top, né? Mas é uma matéria que a gente utiliza bastante, né, depois. Deu pra praticar bem. Ou se deu, né? Aí a gente começa a entrar da aula, daí tem que rever tudo de novo, né? Então não tem o que fazer. Galera, aqui, né, no Parque de Concreto Armado, a gente acaba vendo essas aplicações, né? Então a gente vê conceitos que são mais, como é que eu posso explicar? Mais simplistas, né? Então, carga pontual, a carga distribuída, aí a gente olha sempre uma linha, que seria uma barra, ou olha um pórtico, né? Aqui a gente já começa a levar para um elemento de construção completo, né? Então, para uma viga, para um pilar, para um elemento inteiro, certo? Mas os princípios são os mesmos, né? E o que vai ser essa força que vai estar atuando, essas cargas que a gente vai estar analisando, certo? A força é a grandeza vetorial, que vem lá da física, né? Que vai ter, então, módulo, direção e sentido. Então, a gente vai analisar aonde que ela vai estar atuando, né? Então, em que direção, né? Com que magnitude que ela vai estar atuando. Então, qual é o seu peso, aonde que ela atua numa área, ela atua numa região específica, onde que ela é maior, e também qual que é o sentido da carga, né? Então, aqui a gente sempre vai estar trabalhando com esse sentido, né, da gravidade. Então, a estrutura, a utilização, tudo no sentido de levar para o solo, certo? Quais são os tipos de carga que a gente tem, né? Primeiro tipo de carga que nós temos são as cargas do tipo permanentes. O que são as cargas permanentes? Galera, as cargas permanentes são esses valores que vão ficar praticamente constantes durante toda a vida da construção. Ou seja, coloquei aquele elemento, construí aquele elemento, ele vai ficar ali. Mesmo que depois tenha reforma, tenha alguma mudança, o cálculo inicial foi pensado para aquele elemento estar sempre ali. Então, o que entra aqui? Entra o peso da estrutura. Então, tudo que for material de construção vai estar como carga permanente. Então, a própria estrutura de concreto armado, os pilares, as vigas, as lajes, o preenchimento das lajes, né, as paredes de alvenaria. Se eu tiver, por exemplo, né, algum elemento construtivo que seja pesado, então a gente pensa lá numa piscina, por exemplo, eu vou estar contando ela como permanente, está contando a presença de água, né? Então provavelmente vai estar sempre cheia, né? Vou estar contando, por exemplo, um balcão de mármore, que é uma pedra pesada, né? Ou alguma outra rocha ornamental que esteja sendo utilizada. Então aqui entra tudo que for peso de construção, certo? Peso próprio. Ou qualquer elemento fixo,
certo? Então, cobertura entra aqui também, né? A ideia é que sempre tenha cobertura, né? Se a gente tiver lá, por exemplo, com telhado verde, também, né? Força permanente, então as camadas ali do telhado também vão estar ali sempre, né? E os empuxos, como eu comentei, então, uma piscina, o peso da água vai ser contado aqui como permanente, uma caixa de água, também a mesma coisa, né? Um reservatório de água, a gente também conta como tudo como carga permanente. Provavelmente vai estar sempre lá, ok? Além da carga, das cargas permanentes aqui de cima, que são classificadas como diretas, né? E aqui traz informações em relação ao peso dos materiais. Então, concreto, 2.400 kg por metro cúbico, né? Então, a densidade do concreto em relação ao volume, né? E concreto armado, concreto com aço, 2.500. É esse valor que a gente utiliza para analisar o peso. Então, se eu estou pensando no peso da viga, no peso da laje, no peso da fundação, né? Eu vou estar pensando nesse 2.500, certo? Além dessas cargas permanentes, nós podemos ter ainda cargas permanentes indiretas. E o que são as cargas permanentes indiretas, pessoal? São cargas relacionadas com o deslocamento desses elementos. Então, por exemplo, né, se o meu concreto perdeu água para o ambiente no processo de secagem muito rápido, ele acaba, né, criando algumas microfissuras na superfície. Essas microfissuras são chamadas de retração. E aí a gente pode ter o quê, né? Pode ter uma movimentação que causa essas fissuras ali na minha peça e elas vão estar sempre ali. Por quê? Porque aconteceu no começo, quando foi montado, então também vai ser uma carga permanente, uma mudança permanente na estrutura. O processo de fluência também, né, pessoal? Então, pela estrutura se arrumar, se adensar quando a gente faz a aplicação de carga, né? Por exemplo, coloca uma parede em cima de uma viga. A viga vai ter a tendência de fletir um pouquinho. Então, esse processo de deformação pequena também é um tipo de carga permanente. Deslocamento dos apoios, então também, né, se a gente tem apoios que não estão exatamente lineares, né, pilares que têm uma leve excentricidade, a gente conta aqui também, e qualquer imperfeição geométrica que seja causada no processo de concretagem também vai entrar aqui nas cargas permanentes indiretas. São coisas que vão estar relacionadas com a estrutura, com a construção e que vão estar sempre ali, ok? Se a gente fizer algum procedimento de protensão aqui também, certo? Então, modificar a estrutura, né? Então, gerar alguma nova carga ali também, mesma coisa, ok? Então, cargas permanentes são tudo que está relacionado com a estrutura, peso próprio dela, qualquer elemento de construção que seja fixo, paredes de alvenaria, cobertura, piscina, caixa de água, né? Qualquer dessas estruturas, cargas permanentes. Segundo tipo de carga que nós temos, cargas variáveis. Então, as cargas variáveis, pessoal, elas são classificadas, né? Ou de utilização, deixa eu pôr aqui o outro nome, que vocês podem encontrar com os dois nomes, né? Variáveis ou de utilização. Depende da bibliografia, né? Que vocês olharem, é a mesma coisa. São aquelas cargas, pessoal, que vão ser diferentes de um ponto para o outro. Pensa comigo, certo? Eu estou aqui agora no escritório, beleza, né? Aí, eu termino a minha aula, eu vou sair daqui e eu vou andar até o corredor. Aí eu vou pra sala, aí eu vou na cozinha, né, comer alguma coisa. Aí eu vou no banheiro escovar os dentes. Aí eu vou no meu quarto colocar um pijama. Aí eu durmo, daí eu acordo, aí eu venho, daí eu monto aula, daí eu dou aula. Então, tipo, eu vou me modificando de lugar ao longo do tempo, certo? Eu posso pegar e fixar e falar que eu vou sempre estar aqui causando carga nesse ponto, nessa cadeira? Não. Então, eu sou uma carga variável. Eu modifico
né, de um ponto para o outro. Então eu tô aqui, depois eu tô para lá, depois eu tô para lá. Então pessoas são cargas variáveis. Outra coisa que é uma carga variável, os carros. Então eu tô lá com uma garagem para 2, para 3 carros. Eu sempre vou ter aquela garagem para os 3 carros, sempre vão estar lá, né, os 3? Não. Então a gente vai utilizar um carro, vai utilizar outro, vai ter dias que a garagem vai estar completamente vazia, e aí aquela casa foi vendida para alguém que não tem carro nenhum, então fica vazio por muito tempo. E aí depois a pessoa tem 3 carros e deixa lá guardado, porque é carro de coleção e não tira nunca. Então, vai variando o que a gente tem de peso naquele espaço, certo? Então essas cargas também são variáveis. E os móveis? Os móveis também são variáveis, pessoal. Então, eu posso ter, né, um sofá de um lado, depois eu mudo, aí eu reconfiguro a minha sala, aí esse peso do sofá vai para outro canto, eu compro um armário novo e aí eu coloco lá, ou eu mudo aquele local e agora vai virar um quarto. Então eu vou trocando os espaços. Ou seja, essas cargas, elas não podem ser fixadas. Elas são cargas que vão estar se movimentando. Então, são as cargas de utilização daquele espaço, certo? Além dessa carga, pessoal, dessas cargas aqui, de veículos, pessoas, móveis, nas cargas variáveis diretas ou acidentais, entra também a parte de intempéries. Então, carga de chuva e carga de vento também vai entrar aqui como carga variável. Ou seja, vai estar chovendo todo dia? Não. Vai estar chovendo com uma intensidade alta todo dia? Não. Então, a gente tem, né, uma carga que vai estar se modificando. Vento, a mesma coisa. Quanto mais alto eu tenho a minha construção, maior vai ser a velocidade que o vento vai estar atingindo aquela construção. E aí essa preocupação fica mais necessária. No entanto, aquele vento vai estar acontecendo com aquela velocidade o tempo todo? Não. Então eu posso o quê? Eu posso trabalhar com ele como uma carga variável, certo? Então aqui nas variáveis vão entrar as intempéries, chuva, vento e as cargas de utilização, veículo, pessoas, móveis, certo? Nas cargas variáveis indiretas vão entrar as variações de temperatura, que também, né, pessoal, então vão causar uma diferença na nossa estrutura, certo? Então, se tiver mais frio, retrai, se tiver mais quente, dilata, mas é uma variação pequena, similar às deformações que a gente viu ali nas cargas permanentes, certo? E são variações que não vão acontecer o tempo todo, ok? Principalmente para uma região igual ao Brasil, né, que é um clima mais tropical, aqui essas variações não são tão extremas, então a gente não se preocupa tanto, certo? Com esse tipo de carga, ok? Um exemplo, né, pessoal, de uma coisa que aconteceu que a gente não tinha previsto e não era, né, não foi um problema assim, né, da construção em si, porque ela não foi projetada direito e tal. Foi por quê? Porque foi uma situação atípica, certo? De carga variável. Uma coisa que a gente não tem aqui muito no Brasil é a presença de neve, certo? Então, neve entraria nessas intempéries, ok? Entraria ali, né, nas cargas de chuva e vento. Então, tem algumas regiões do mundo que acabam tendo que pensar na neve durante o processo de construção. Então, eles fazem telhados mais inclinados para que a neve não fique depositada ali e ela desça, ela escorra, né, para que ela não fique causando peso, né? Eles pensam nesse processo de limpeza em si para que eles consigam manter a construção intacta mesmo num período de neve. Vocês se recordam que lá em 2014, por aí, a gente teve, né, neve aqui no Paraná, certo? Alguém conseguiu ver e fazer um bonequinho? Porque eu não consegui. Eu consegui, professor. Foi legal. Foi divertido. Fizemos alguma guerrinha. Ah, esse é divertido, né, gente? Foi em 2012, professor. Foi por aí, né? Essa época, assim. Foi por aí. Também não tenho certeza. Acho que é 2012, 2013, né? Então, o que aconteceu, né? A gente tem uma cidade aqui do Paraná que é bem fria, que é a cidade de Guarapuava.
Eu tenho parente lá, né? Eu morei lá um tempo. E lá é uma cidade bem fria, então lá teve muita neve, né? Teve, assim, um lugar bem propício para que essa neve ficasse. E o que aconteceu, né? Como as nossas construções não são pensadas para esse tipo de carga variável, teve algumas construções que não aguentaram o peso. Então, teve um ginásio de esportes que o telhado cedeu. Teve a loja da Van também, né? Que é uma estrutura pré-fabricada e tal, com telhado metálico. O telhado também cedeu. Então, teve algumas situações desse tipo, porque há uma intempérie que aqui no Brasil não preocupa tanto na construção. E valeria a pena eu ir lá e pensar, né, na possibilidade de neve para conseguir suprir essa situação? Não, né, pessoal? Porque sairia caro, ia modificar o meu projeto e vai acontecer uma vez, né, e nunca. Então, não tem muito porquê, mas é uma situação de carga de intempérie que não foi pensada, né? Acontece, meu povo. Nós temos uma normativa. Deixa eu pegar ela aqui pra vocês. Mostrar ela. Aqui. Cadê? 6120. Que é essa normativa 6120. Que ela traz, né, valores pra gente em relação à carga de utilização. E aí ela está dividida, né, pelos materiais de construção, então a gente consegue trazer valores para analisar a carga permanente também. Peraí, desculpa. É quinta-feira, gente, eu fiz reunião do TCC a semana inteira, daí minha garganta tá pedindo arrego, né? Então vamos lá, aqui ó. Nessa tabela aqui, eu vou mandar a norma para vocês ali também. Nessa tabela, a gente tem, né, os valores, então, de carga variável para cada espaço. Então, por exemplo, se eu estou num escritório, se eu estou numa biblioteca, né, se eu estou nessas regiões aí com uma construção desse tipo, eu vou ter então cargas diferentes. Eu vou mostrar para vocês uma comparação, né? Eu sei que tá difícil de ver, mas eu vou falando aqui só para vocês entenderem qual é o raciocínio que eu quero chegar, né? Ó, mandei a norma lá no grupo. Vou colocá-la no OneDrive também depois. Beleza? Então, se a gente for pensar, por exemplo, numa região ali, né? Numa construção que era utilizada como escritório. Então eu posso vir aqui e eu vou fazer o projeto para ela pensando que ela vai ser utilizada como um escritório. Então calculei a estrutura, carga permanente, vou calcular a carga variável. Então eu venho aqui, ó, escritórios, salas de uso geral e banheiro. Qual vai ser a carga de utilização, né? Então eu trago para cá. Vai ser então 2. 2 o quê? 2 quilonewton por metro quadrado. Então vai ser assim, né? Para cada metro quadrado que eu tenho de área daquela laje, daquele espaço, né, aonde vão estar montadas as salas do escritório, eu vou ter um peso, vou ter uma carga de tensão de 2 kN por metro quadrado. Joia. Então eu projetei para isso. Aí beleza, aí eu fui lá, fiz, né, a pessoa que me contratou usou como escritório por 1, 2 anos, joia. E aí ela foi lá e vendeu aquela sala. Então aquela sala foi vendida. E agora aquele local mudou de utilização e ele virou uma biblioteca. Então uma biblioteca pequena, tal, né, uma mistura de livraria ali. E aí virou um outro local de utilização. Então eu venho pra cá. E aí vamos ver qual que é a carga da minha biblioteca, certo? Então é uma sala que tem vários estandes com muitos livros. Então é como se a gente tivesse tipo um depósito, né? Um local com bastante presença de livros em si. Então virou uma biblioteca. Aqui, sala para depósito de livros. Então seria isso. E aí veja uma carga
de utilização que a gente tem. 4 kilonewtons por metro quadrado. Vocês acham que na estrutura isso vai fazer diferença? Com certeza, né, professor? Faz diferença. Então vejam, né, a diferença de valores em si. Então a gente projetou para uma utilização de 2 kN por metro quadrado, certo? Está projetado para segurar isso. E aí a gente vem com uma utilização diferente, certo? Que vai trazer mais carga. O que pode acontecer numa situação como essa, pessoal, de mudança de utilização? Pode acontecer daquele espaço, né, começar a fissurar, então apresentar pequenas fissuras que ficam visíveis na parte de baixo, por exemplo, por causa do peso da estante. A gente pode observar uma deformação, né, na laje em si, então ela começa a ficar um pouquinho mais arredondada, começa a descer um pouquinho. Caso a gente veja, né, que essas fissurações estão passando do limite da norma, que é uma deformação excessiva, a gente pode fazer um plano de manutenção para aquele espaço e dar uma reforçada na estrutura. Dá para fazer, certo? Então pode acontecer situações como essa. E aí, pessoal, não é nem que o engenheiro não projetou de forma correta, ou que o material era ruim, ou que, né, aconteceu alguma coisa na execução. Não, foi simplesmente o quê? Pela utilização do espaço, certo? Não tem ninguém errado na história. E até certa diferença a gente calcula. Mas, né, tem situações como essa, assim, que vira um lugar, né, com muita carga, que talvez possa acontecer alguma coisa assim, certo? É uma possibilidade, né, galera? Então, para vocês se basearem, né, nos seus trabalhos de observação de carga, vocês podem vir aqui e encontrar as cargas para diferentes situações, certo? Estaria relacionado com a carga do escritório em si, então com as mesas, com o peso das pessoas trabalhando, né, com ter diferentes cubículos, talvez, que sejam divididos, né, por estruturas menores, né, que sejam mais móveis. Então, tudo isso está incluído aqui quando a gente pensa, por exemplo, numa carga de escritório, certo? Deixei a norma lá para vocês, beleza? Então, cargas permanentes. Construção, tudo que está relacionado com a estrutura, com elementos construtivos fixos, cargas variáveis, né? Então, tudo que está relacionado com utilização do espaço e com intempéries. E aí a gente tem um terceiro tipo de carga que pode ser levado em conta, que são as cargas excepcionais. Aqui nas cargas excepcionais a gente entra nessas condições atípicas. E aí, né, pessoal, os cálculos vão ser realizados considerando caso a caso, o que é interessante para a gente estar incluindo. Então, aqui pensa-se, por exemplo, em situações de explosão, choque de veículo, incêndio, enchente, terremoto, furacão, qualquer coisa que possa acontecer, mas, né, é esperado que não aconteça. Então, por exemplo, hoje a gente já tem uma normativa de incêndio e, né, para todas as construções tem algumas diretrizes que a gente coloca no projeto para conseguir prevenir situações iniciais de incêndio, joia. Mas a gente vai pensar numa estrutura completamente protegida para um incêndio, né, de uma magnitude maior? Não, a não ser que eu precise, que seja uma coisa iminente, que possa acontecer, certo? Tipo uma região industrial, né, uma construção industrial, onde isso possa acontecer por causa dos processos. Então, daí a gente gasta um pouco mais de dinheiro aqui, pensando nessa parte excepcional, certo? Se eu estou falando de choque de veículo, aonde que isso é interessante, né? Pensando, por exemplo, em viadutos, em pontes, em situações onde a gente pode ter esse choque acontecendo, onde isso pode interferir na estrutura, certo? Também, né? A gente pesa o que é interessante de ser levado em conta, certo? Aí um exemplo bem clássico que a gente tem é em relação aos terremotos. Então, graças ao bom Deus, né, nós estamos no meio de uma placa tectônica e os terremotos aqui no Brasil são bem raros, certo? Então, se acontecer um terremoto, realmente as nossas estruturas não vão aguentar, elas não estão programadas para isso, certo? Foi muito do que a gente observou, né, no Haiti, no ano, acho que foi 2011, que deu um terremoto bem grande.
Alguns dias atrás, um dos meus alunos da noite comentou que deu um terremoto novamente, né? Então, a infraestrutura deles é parecida com a nossa, essa construção convencional de concreto armado, alvenaria. Então, chega o terremoto, a gente não tem margem de deformação, né? A estrutura só cai, certo? Então, isso acontece. Agora, veja a diferença, por exemplo, se a gente pensar lá no Japão. Então, o Japão, ele tem, né, uma configuração geológica e ele está em cima do encontro ali de 3 placas tectônicas. Então, lá no Japão, as construções já são pensadas para serem mais deformáveis. Então, por isso que eles utilizam muito a madeira, por exemplo, né, que é um material que tem essa característica dependendo do material que é usado. Estão estudando também estruturações metálicas que tenham essa propriedade. Se vocês olharem no YouTube, tem alguns vídeos, né, de alunos de engenharia lá no Japão fazendo uma competição de estruturas, né, em cima de um tablado que fica ali simulando um terremoto. Então vai aumentando a intensidade e quem ficar com a estrutura por último de pé ganha. Por quê? Porque está montando uma estrutura que consegue segurar essa situação. Certo? Então, para eles, é uma carga excepcional que vai ter que ser pensada toda vez. Porque daí, se toda vez tiver um terremoto e aquela estrutura cair, eu vou, né, gastando muito dinheiro para estar repondo, certo? Ok? Aqui nas cargas, tudo bem? Tranquilo? Professora, diga. Só um comentário naquela parte das cargas variáveis ali. A professora deu exemplo ali do banheiro, 2 kN distribuídos. Isso, para escritório. Não varia, professora, se for tipo assim, térreo e laje? Tipo assim, ambos os pavimentos seria 2? Isso, essa carga sim. Então, essa carga a gente vai contar sempre o 2. Então, para a gente analisar e fazer o dimensionamento de uma estrutura completa, a gente vai somar cargas. A carga variável é uma delas. Então, vai entrar a carga variável na conta, vai entrar a carga da laje, vai entrar a carga da viga, a carga da parede, vai entrar a carga dos andares que estão acima. Por isso que os pilares de baixo, ali mais próximo do térreo, são mais largos, porque eles estão recebendo carga dos pavimentos de cima. Então, vai somando. A carga variável é uma delas, né? Então, ela entraria assim, independente do pavimento onde está, para escritório seria o 2 kN por metro quadrado. Daí, se fosse outra utilização, outro valor. E aí, a gente soma com as cargas permanentes que estão ali solicitando também. Eu pergunto porque, digamos assim, no térreo a gente tem o apoio do solo, vamos dizer, né? Uhum. Vamos dizer assim, uma base. E se é em cima da laje, a gente já não tem, né? A gente tem o vácuo, né? Sim. Vamos dizer assim, de um cômodo, né? Sim, o que vai estar resistindo carga, né? A gente vai ter essa distribuição. Então, eu tô lá no piso de cima, a carga vai acontecer na laje, a laje vai passar essa carga para as vigas laterais, as vigas vão passar a carga para os pilares que estão apoiando, e os pilares vão descendo. Se esse pilar for inteiro, ele vai descer até a fundação. Então, a gente sempre acaba considerando esse processo de distribuição em cadeia, sabe? E não só um elemento único, assim. Tipo, essa carga de utilização, ela não fica só na laje. Ela vai passar para as vigas, ela vai passar para os pilares, ela vai para a fundação e ela vai para o solo. Maravilha. Resumindo, vai pro chão do mesmo jeito, né? Vai. Todas as cargas de estrutura vão pro chão. Seja utilização ou carga permanente. Vai tudo. Então, a gente faz aquela distribuição completa. Por isso, né, pessoal, que a preocupação com fundação tem que ser muito grande. A fundação tem que ser bem feita, o solo tem que ser conhecido, tem que fazer o estudo geotécnico, porque é ali que vai chegar tudo. Então, se ali der ruim, vai dar recalque, vai dar fissuração, vai ficar visível, sabe? Professora, diga. Nesse caso, é acredito que a gente vai executando o treinamento depois também, por causa que vai passando os pesos da estrutura, digamos, para a alvenaria também. Então, a alvenaria, ela
ela é considerada um elemento de vedação. Então ela não vai estar resistindo cargas. Se eu tiver com a estrutura de laje, viga, pilar e fundação, elas que vão estar distribuindo as cargas principais. E aí elas vão apenas receber. Vai ser como se fosse um elemento físico a vedação, sabe? Mas não um elemento que está resistindo carga da estrutura, assim. A estrutura é o básico. Aí o tijolo vem para fechar aquele espaço. A não ser que seja uma alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural é ela que segura, certo? Não, eu pergunto, digamos assim, conforme o peso que eu estiver subindo com essa alvenaria, o encanhamento vai sendo executado depois, digamos assim, que ela é feita principalmente devido à estrutura indo trabalhar depois com o peso dela, né? Uhum, exatamente. A gente precisa daquela fresta, né? Ali, para daí fazer o encunhamento. Então seria a melhor situação, né? A gente fazer, né, a estrutura inteira, deixá-la trabalhar sobre o peso dela, para daí vir fechando esses espaços, porque ela vai movimentar, não tem nem como, né? O peso é muito grande, principalmente nos primeiros andares ali, que vai receber o peso de todos eles, vai ter um certo trabalho, né? E ele é um trabalho que acontece, assim, a gente tem um limite ali tranquilo, assim, não tem problema de estar acontecendo. Mas dá bastante diferença na vedação, quando a gente vai colocar o painel em si, precisa daquele espacinho ali para deixar trabalhar primeiro. Doutora, mas daí, digamos assim, eu pego um prédio aí, seja de 8 andares para cima, eu vou ter que executar toda a alvenaria para daí não entender. O ideal seria. É feito? Não, mas o ideal seria. O ideal é o que é recomendado para alvenaria é em torno de 10 dias, assim. Seria tipo, deixa aquele espaço uns 10 dias para a estrutura trabalhar, continua fazendo o resto da construção, depois volta encunhando, né? Mas dizer que é feito dessa forma, assim, não necessariamente. E daí sim, também pode aparecer, né? Pode não aparecer nada, né? Ou a estrutura pode trabalhar um pouquinho e gerar uma microfissuração na alvenaria, também é um material frágil, pode ficar aparente ali depois, né, no revestimento, pode acontecer, né? E aí vem desse trabalho também. O ideal seria esse tempo, né? É dado, né? Mais ou menos, né? Geralmente não, né? Não, geralmente não, né? A gente faz o que dá pra fazer dentro do cronograma, assim. Então, se for possível esperar, tipo, uns 3, 4 dias e deixar o resto acontecer, seria legal, né? Então, isso até é uma dica pra vocês, né? Nas suas obras. Se vocês puderem dar esse tempo da estrutura deformar, nem que sejam alguns dias, já ajuda bastante. Pra você conseguir evitar esse contato do tijolo com a estrutura, assim, né, que está movimentando um pouquinho. Então, tentar evitar essas microfissuras que podem ficar feias, né? É um detalhe que faz diferença depois para o usuário, né? Ótima colocação, inclusive. É bom lembrar sobre esses detalhes, né, de execução, porque tudo interfere. Joia, meu povo? Então, falando das forças em si, né? A gente analisa, então, né, pessoal, que elas vão acontecer, então, forças permanentes, as forças variáveis e as excepcionais, elas vão estar acontecendo na nossa estrutura, mas, pessoal, nem sempre a gente precisa considerar elas o tempo todo, com aquela magnitude. Então, para a gente trabalhar com as forças de cálculo, nós podemos encontrar um coeficiente de ponderação para elas. E esse coeficiente, ele considera 3 situações: o gama 1, gama 2 e o gama 3. O gama 1, pessoal, ele vai considerar essa variação entre as ações. Então, vamos dizer assim, nem sempre, né, a gente vai ter a carga de chuva acontecendo ao mesmo tempo da carga de utilização, ou aquela carga de vento que a gente pensou naquela velocidade, né? Ou aquela carga excepcional que foi pensada ali porque aquela estrutura precisava. Então ela considera, né, esse gama 1,
que a variação vai acontecer. Então, elas não vão estar atuando totalmente ao mesmo tempo, o tempo inteiro, né? A gente vai ter variações dessas cargas. Esse é o primeiro gama. O segundo gama já considera a situação contrária. Então, ele considera, assim, a possibilidade, né, de tudo acontecer ao mesmo tempo. Então, vai acontecer todas elas ao mesmo tempo, ou vai acontecer duas, né? Então, a permanente e a de utilização. Ou vai acontecer a permanente e a de vento ao mesmo tempo. Ou vão acontecer as três ao mesmo tempo. Então, o gama 2 considera essa simultaneidade, quando as coisas acontecem ao mesmo tempo, certo? E o gama 3 vai considerar os possíveis desvios que a gente vai ter na construção. Por exemplo, a gente fez, né, um processo em projeto, pensou daquele jeito, com aquelas dimensões. Quando a gente faz a execução, eu posso ter desvios, então não necessariamente vai ficar exatamente naquele ponto, vai ter algum micro desvio, alguma pequena excentricidade, alguma variação na mistura, alguma coisa nesse sentido, que vai estar gerando um desvio na ação e na forma como a estrutura recebe a ação também. Então é isso que o gama 3 considera, essa variação na construção. E como que a gente utiliza disso, né, pessoal? Então a gente utiliza de duas formas. A gente pode estar trabalhando com o estado limite último, que nós vimos na aula anterior. Então o estado limite último, ele considera então, né, essa situação de ruína, ou seja, lá na ruptura dos elementos. E aí nós temos alguns valores aqui que são utilizados, né, de fator, de coeficiente para forças. Então vejam, por exemplo, para as cargas variáveis, né, a gente pode trabalhar então com a parte de temperatura, valor de 1,2. Quando eu falo de recalque, também vou para 1,2, né? E aí a gente tem condições favoráveis e desfavoráveis. Para protensão, eu posso trabalhar também com 1,2 ou numa condição favorável 0,9, né? Quando eu sei que essa carga, né, não vai ser tão pesada, vai ser um pouco melhor. E aí a gente tem o nosso clássico, acompanhe aqui comigo, que é o valor de 1,4. Lembra que a gente viu os coeficientes de ponderação? E um deles, o para concreto, é 1,4. Então ele aparece aqui de novo. Para forças, pessoal, a gente pode trabalhar com essas variações. Só que aqui para concreto, a gente acaba pensando na pior situação. Então, independente de ser carga permanente ou ser carga variável, a gente vai trabalhar com o coeficiente de 1,4 também, certo? Que é o mesmo coeficiente para a ponderação do concreto. Ou seja, eu vou pensar na pior situação de carga para que a minha estrutura esteja protegida em relação a isso. E aí, né, qualquer outra situação que aconteça, a minha estrutura segura, certo? Para que eu consiga, por exemplo, talvez até conseguir resistir àquela mudança de utilização que eu comentei, do escritório para a biblioteca. Então, se eu estou aumentando a carga do escritório, eu vou chegar bem próximo de uma utilização diferente, que talvez fosse um pouco maior. Então, a gente acaba utilizando aqui para cargas uma combinação normal, que considera que as cargas acontecem aí praticamente ao mesmo tempo, certo? Com o valor de ponderação de 1,4, ok? Esse aqui seria para ruptura, para a situação assim, né, quando chega no limite da estrutura. Outra forma que a gente pode utilizar é trabalhando com o estado limite de serviço. No estado limite de serviço, pessoal, a gente tem essas ponderações também sendo feitas, né? Aqui nós temos alguns valores, né, dependendo de como que a carga está acontecendo, se ela fica permanentemente, se ela fica, né, um pouco menos na estrutura, se a gente tem locais que tem mais carga, tipo a biblioteca, uma garagem, uma oficina. Então depende muito das condições. E aí a gente pode estar trabalhando com esses coeficientes e multiplicando as nossas cargas. Então, ao invés de considerar a carga inteira, considerar ela um pouco menor, com valor tipo de 0,7, né, ou 0,8. Então a gente consegue reduzir para que não tenha uma carga tão pesada. E isso aqui fica um pouco mais próximo do que acontece no real, certo? Para vento também, né?
Para vento, a gente também consegue utilizar valores aqui de 0,6, então 60% da carga total, 0,3, certo? Então, dependendo da situação que a gente tem, ok? Aí é o seguinte, para que eu esteja, assim, numa situação, né, de coeficiente de segurança lá em cima, eu vou trabalhar com 1,4. É o que nós vamos trabalhar aqui dentro da disciplina. Para casos especiais, onde eu já tenho uma certa segurança, ou para uma estrutura, né, onde que a gente utiliza muito isso, estrutura metálica, estrutura de madeira, a gente pode estar trabalhando aqui para eu não precisar de dimensões tão excessivas, para eu não precisar, né, superdimensionar a estrutura. No nosso caso, gente, para concreto, é melhor que a gente fique um pouco mais seguro, sabe? Então a gente trabalha com aquele valor ali, 1,4. Ok? E aí eu vou deixar para vocês aqui no início 2 exercícios. Como eu comentei com vocês lá no começo da aula, né? Nós vamos ter alguns exercícios ao longo da aula, certo? São 4. Isso. 4 exercícios. E esses aqui são os 2 primeiros. Ok? Então eu vou comentar, né, sobre eles em si. E aí, o segundo não necessariamente precisa ser feito agora, né? Vocês podem fazer ele um pouquinho mais com calma. Mas o primeiro já dá pra gente fazer e corrigir, né? Então, né, só pra gente conseguir fazer um processo de revisar o que a gente viu na aula passada, que é a nossa altura útil em uma seção transversal de viga, ou seja, né, a altura que realmente vai estar recebendo esses esforços que vem lá da utilização, que vem da laje, né, que vem de uma parede de alvenaria que está em cima dela e dela própria. Então, a altura útil, para a gente conseguir encontrar ela, tá aqui essa situação. Então, o primeiro diz: encontre o valor da altura útil para a viga com seção transversal apresentada abaixo. Então, nós temos uma viga de largura 25 centímetros, altura 40, nós temos 2 fi de 10 de armadura, um cobrimento de 2,5 e uma altura útil, né, ali que a gente precisa estar encontrando, certo? Esse é o primeiro exercício, ok? E o segundo vai lá: liste e classifique as cargas que vão estar atuando na estrutura aonde está compreendido o laboratório de materiais de construção civil no térreo da Unopar. Então, o que tem de carga que vai estar atuando ali, naquele espaço do laboratório? Levando em consideração que nós temos acima dele 2 andares com sala de aula, certo? E no laboratório de materiais de construção, para quem ainda não foi lá, nós temos alguns equipamentos pesados, tipo uma prensa, ok? Que tem uma chumbagem ali, ela é toda chumbada com concreto maciço. Então, opa, né? Esse é um elemento que talvez tenha que ser contado. Nós temos algumas bancadas, tem o quadro, as cadeiras, né? Então, os equipamentos que são utilizados lá, tem uma betoneira bem bonita, né? Então, tem alguns elementos ali. O que eu quero que vocês digam? Quais são as cargas que estão atuando ali? Carga permanente, variável, carga excepcional? E o que nós temos de carga permanente? O que nós temos de carga variável? O que nós temos de carga excepcional? Ok? Vamos fazer o primeiro? Vocês fazem aí e eu faço aqui. E aí a gente compara. Deixa eu pegar ele aqui. Pra gente relembrar, né? Quem conseguiu o valor da altura útil me conta. Ou, né,
tiverem alguma dúvida, e já me avise. Lembrem, né, pessoal, para altura útil a gente começa com a altura e vai tirando os pedacinhos, né, que eu tenho informação. Ela vai da fibra mais tracionada, que é a superfície lá em cima, até o centro geométrico da barra principal. Quer que responda, Ursa? Quero. Altura útil 36,37. Exatamente. Joia. Altura útil. Opa. Deixa eu... aqui. 36,37 centímetros. Querem fazer junto? Ou não, eu vou pra frente, boa? Vocês estão muito quietos hoje, gente? Eu tô nervosa. É porque é quinta-feira? Fazer junto. Fazer junto? Ah, beleza. Corrijo? Joia. Vamos lá, então. Galera, é o seguinte, então. Nós temos a nossa altura. Acompanha comigo, vamos lá, né? A nossa altura é de 40 centímetros. Então, a altura total. A altura útil vai ser o 40 menos aquela parte ali de baixo, né? Então, esse pedaço. Esse pedaço de baixo é o que a gente chama de delinha, que é o que sobra, né? Então, nós vamos pegar o 40, que é o total, e a gente vai tirar o delinha. O que vai ser o delinha? Deixa eu só adicionar aqui, galera. O que vai ser o delinha, né, meu povo? Primeiro vai ser, né, a camada de cobrimento, que tá ali embaixo. Vou marcar aqui cada pedacinho de uma cor. Então, a gente tira o cobrimento que tá lá embaixo. O valor do cobrimento, né? 2,5. Vou tirar também a barra que tá passando em volta. Qual que é o tamanho da barra que tá passando em volta aqui? Seis e 3, professor. 6 e 3 é um fio de 6 e 3, né? O nosso estribo. Então, eu transformo ele para centímetros. 0,63. E eu vou tirar ainda metade da barra principal. Então, vai de lá de cima até metade da barra principal, que é o centro geométrico da armadura principal.
A nossa barra principal são as duas de baixo. Então, nós vamos ter, vou fazer em roxo aqui, um φ de 10 aqui no canto e um φ de 10 aqui nesse canto. Então, eu vou o quê? Vou tirar metade dele. Deixa eu preencher ele aqui. Ok? Então, eu vou até metade dele. Metade. Então, vai ser, né, um φ de 10, que vai ser 1 centímetro, dividido por 2. Metade dele. Ok? E aí, eu tenho tudo que não é a minha altura útil. Aí, vai ser, então, de 40 menos a somatória desses pedacinhos, né? Vai dar 3,63. E aí, o meu valor de altura útil, vou colocar para cá, vai ser o 36,37 centímetros. Ok? Pego todo e vou tirando, certo? Ficou claro isso aqui? Revisado? Joia, meu povo? Aí eu vou deixar o 2, então, para vocês fazerem, tá? Não vou me estender nele. O que vocês vão marcar, né? As cargas permanentes, cargas variáveis e as excepcionais. Então, pensa o que vai ter ali no laboratório da Unopar, o que tem na estrutura da Unopar como um todo, né? E tal. E aí, vocês vão colocando, então, listando o que vocês lembram, ok? Até pra gente sentir, né, o que vocês estão conhecendo de informação, trazendo de lógica nesse sentido, certo? Podemos avançar? Tudo bem? Pode, professora. Então, partiu. Aqui os nossos 2 primeiros exercícios, deixa eles guardadinhos ali. E agora a gente vai conversar, então, sobre os estádios de cálculo. Então, vocês viram, né? A gente tem os nossos estados limites, então a gente pensa na ruptura, a gente pensa naquele estado que está relacionado com o conforto, né? E para fazer a análise da estrutura, nós entramos nos estádios de cálculo. Os estádios, pessoal, eles estão relacionados, então, com as fases de carregamento que a estrutura passa, desde o começo, até a gente ter a sua ruptura. Então, a gente evolui em diferentes estádios e nesses estádios a gente tem os nossos cálculos acontecendo. Então, é como se a gente fizesse, assim, um procedimento de ensaio. Então, eu pego uma viga, certo? E aí eu vou aplicando carga e vou vendo o que acontece com ela. Esses estádios foram separados e a gente trabalha com alguns deles para fazer o cálculo, certo? Como que acontece, né? Então, a gente começa com essa situação. Nós temos uma viga como essa aqui. Então, é uma viga com armadura, né, na parte de baixo para resistir à tração, a armadura construtiva em cima, a armadura de estribo, né, trazendo a amarração da armadura em si, e aí a seção transversal está aqui do lado. Opa, deixa eu voltar. Seção transversal está aqui do lado, certo? E a gente vai começar a aplicar carga. Então, a gente vai de 0 até romper. Acompanha comigo. O primeiro estádio de cálculo que nós temos é esse aqui, estádio 1. O estádio 1, pessoal, ele vai ser desse primeiro momento, quando a gente começou a aplicar carga nessa viga, até o momento que aparece a primeira fissura. Apareceu a primeira fissura, outro estádio. Então, vai do 0 até aparecer a primeira fissura. Esse é o estádio 1. Aqui no estádio 1, pessoal, o concreto não está fissurado. Então, ele está íntegro. Apareceu a primeira fissura, outro estádio, certo? Então, né, a sequência aí que a gente vai ver. Aqui nessa situação, então, o concreto ainda não está fissurado, o que quer dizer que ele ainda resiste às tensões de tração. Então, aqui, o concreto que está segurando a tração.
Eu já comentei com vocês em algumas aulas anteriores que o concreto resiste muito bem à compressão, então aí, né, vai dos 20 MPa para cima. A tração ele resiste muito pouco, então se ele resiste 20 MPa à compressão, a tração ele resiste 2, é cerca de 10%. Ou seja, aqui, pessoal, o concreto ainda está segurando. Ou seja, essa carga ainda não ultrapassou, por exemplo, esse 2 MPa. Então é uma situação bem inicial e é uma situação muito rápida que acontece quando a gente está aplicando carga, certo? É até aparecer a primeira fissura. Aqui nesse caso, para as deformações, a lei de Hooke está valendo. Também vem lá da física. O que quer dizer a lei de Hooke, né, pessoal? Que à medida que eu vou aplicando carga, eu tenho a criação de uma deformação proporcional a ela. Então a gente tem uma evolução linear de tensão e deformação. Aplico carga, ela vai deformando. E se eu retirar essa carga, a estrutura volta para o formato e tamanho original. Então seria aquela fase elástica, aquele primeiro início de deformação. De novo, o concreto não está fissurado, ele resiste à tração e a lei de Hooke vale, ou seja, a gente está numa fase muito inicial da aplicação de carga. É esse estágio que a gente vai utilizar para cálculo? Não, certo? Então aqui é muito rápido e a gente não consegue nem visualizar isso acontecendo numa estrutura. À medida que acontece a primeira fissuração, a gente entra no estágio 2. Antes aqui, estágio 1 ainda, estágio 1, eu sempre esqueço desse slide. Estágio 1, pessoal, aqui no estágio 1, então, na seção transversal, na nossa peça, a gente vai ter compressão acontecendo na parte de cima, e aí quem está resistindo à compressão é o concreto, aí vai ter a deformação dele e a tensão que está atuando nele, concreto lá em cima. Lembrando que tensão é força em área, em uma determinada área, que é a área da seção. Embaixo, a gente vai ter tração acontecendo, só que quem está segurando a tração ainda é o concreto. Então, nós vamos ter uma reação do concreto, é ele que vai resistir. Deformação do concreto, a tração e tensão do concreto. Aqui, a tensão que está atuando é menor do que aquela que o concreto resiste à tração. Ainda não começou a fissurar, ele ainda está segurando. Muito rápido, muito inicial. Saiu daqui, a gente vai para o estágio 2. O estágio 2, pessoal, é o estágio onde a gente começa a observar a fissuração. Então, apareceu a primeira fissura, a gente vai ter aquele espaço entrando no estágio 2. E aí ele prossegue, estágio 2, até que toda a parte tracionada da viga esteja fissurada, que é essa região de baixo, que é onde o concreto não aguenta. Então, desde a aparência da primeira fissura, até que toda aquela região de baixo esteja fissurada. Aqui, estágio 2. Aqui nessa fase, pessoal, nós não vamos ter o concreto mais resistindo. Então, o concreto não aguentou, ele fissurou. E aí, a gente entrou no estágio 2. Quem que vai segurar a tração? O aço. Então, aqui o aço começa a trabalhar. Essa é uma das situações, né, mais comuns que acontecem na estrutura. Então, o concreto segura muito pouquinho, passa o estágio 1 assim, super rápido, entra no estágio 2. Começa a fissurar, quem trabalha segurando a tração é o aço, certo? Esse estágio, pessoal, ele vai ser utilizado para cálculo, sim, e ele está relacionado com o estado limite de serviço, ou seja, é o estágio utilizado para cálculo quando a gente não quer que as deformações sejam excessivas, que as vibrações sejam aparentes, que a gente tenha deformações que uma pessoa que não conhece de construção vai observar e vai falar: ih, olha só esse engenheiro que eu contratei. Então, nesse estágio aqui, a gente tem deformações muito pequenas, a gente tem fissurações ainda iniciais e fissurações só na parte onde o aço vai estar trabalhando, então onde o concreto não aguenta, certo? Esse é o nosso estágio 2. Esse estágio termina
quando a gente começa a ter a parte de cima, que é a parte de concreto que está comprimida, começa a se deformar. Se ali em cima começa a deformar de uma forma que não vai retornar mais, já saiu daquele estágio elástico, aí a gente entra no outro estágio, que é o estágio 3, certo? Lembrando, aqui no 2, do começo da fissura, começou a fissura, entrou estágio 2, até que toda a parte de baixo esteja tracionada. Quem segura a tração é o aço, e esse é o estágio utilizado para fazer análise no estado limite de serviço. Então, relacionado com conforto, com o visual, com a gente não ver, né, uma deformação excessiva, não ver fissurações muito aparentes. Se eu quero deixar bonito, lisinho, eu trabalho aqui, certo? No estágio 2, então, né, pra gente ver a seção. Na parte de cima, quem resiste à compressão é o concreto, ele segura bem, aguenta bem. A deformação vai acontecer lá na parte superior, mas ela não é uma deformação plástica permanente ainda. Se for permanente, a gente entra no estágio 3. E a tensão de compressão vai estar acontecendo naquela área superior. Embaixo, o concreto já fissurou, olha as fissuras aqui. Quem resiste à tração é o aço. E aí, quem vai se deformar é o aço também, ok? Então, na parte de baixo, ali no estágio 2, quem segura é o aço. Continuei aplicando carga. Então, saí lá, apliquei carga, estágio 1, apareceu fissura, estágio 2, fissurou toda a parte de baixo e em cima começou a deformar, a gente entra no estágio 3. O estágio 3, pessoal, ele está relacionado, então, com esse momento aonde a parte superior, que está sofrendo compressão, começa a se deformar de forma excessiva, plástica, não volta mais, até que o negócio rompa. Então, até romper. Região mais comprimida da viga está prestes a ruir, ou seja, quando a parte lá de cima, que o concreto está segurando, está praticamente rompendo. Então, é nessa situação, estágio 3. Vai desse momento de deformação até a ruptura. Então, aqui a gente tem estado limite último. Situação de ruína, perda da capacidade resistente da estrutura. Aqui é assim, um toque rompeu, certo? Então é o último estágio de cálculo. E aqui, pessoal, a gente também utiliza para a estrutura. Então, claro que eu vou, querer trabalhar aqui para que eu não tenha fissurações excessivas, deformações excessivas. Mas eu preciso garantir que se isso aqui for ultrapassado, se a gente tiver uma carga mais pesada e a gente tiver deformações um pouco maiores, que eu consiga segurar a estrutura aqui. Então, a gente faz o cálculo de dimensionamento para a pior situação possível, que seria o estágio 3, certo? Esse aqui é o pior, ruína, então aqui eu garanto que não vai cair, e aqui eu garanto que eu não vou ter um visual, estranho, desconfortável para o usuário, certo? No estágio 3, pessoal, então esse é o estágio mais comum da gente utilizar para cálculo. Posso usar o 2, mas o mais comum é o 3, ok? E a configuração, de reações é essa aqui. Então, lá em cima, nós vamos ter compressão acontecendo, e aí a gente vai ter então, o concreto segurando a compressão, e ele vai estar se deformando até ele chegar na última deformação, que é prestes a romper. Essa última deformação é esse aqui, ó, 3,5 por mil, certo? É um valor, relacionado com a área ali de deformação do concreto. A maneira como a tensão vai ser apresentada ali, pessoal, vai ser assim, ó, com um diagrama que a gente chama de parábola retângulo. Então, ele tem essa configuração de equação. Vai do zero e vai evoluindo até chegar na tensão total. A gente não trabalha muito com esse diagrama, que é de parábola retângulo, porque é difícil, da gente trabalhar com uma equação de parábola. Então, a gente faz
uma equivalência e trabalha com a tensão assim, ó, com valor de 0,85 vezes a resistência do concreto de cálculo, sendo aplicada numa altura de 0,8x. Sendo que x, pessoal, a altura x é aonde muda de compressão para tração. Então, é o que a gente chama de linha neutra, é a altura da linha neutra. Então, sai de compressão, vai para tração. Então, a gente trabalha aqui nesse último estágio, onde a deformação é final, onde a tensão é máxima, ok? Para garantir que a minha estrutura segure. E para isso, a gente utiliza, então, dessa configuração aqui de tensão, certo? Tensão de 0,85 vezes a resistência, atuando em 0,8x. Hoje, pessoal, pode parecer, né, isso um pouco subjetivo e tal. Na aula que vem, né, quando a gente começa a entrar, então, nos cálculos de viga, a gente retoma isso aqui e eu mostro para vocês aonde que isso entra no cálculo de armadura, certo? Na parte de baixo, pessoal, nós vamos trabalhar então com o aço. Então pensa lá, se em cima tá o concreto segurando, embaixo o aço vai estar segurando. E aí nós vamos ter, né, a reação do aço à tração, que tá aqui, e a sua deformação. Obviamente que o aço deforma bem mais e ele segura muito mais carga. Então a gente não chega a atingir a deformação completa do aço aqui nesse caso, certo? Posso chegar, né, mas tem que estar numa situação muito complicada. O concreto rompe primeiro, ok? Então, estágio 3, estado limite último. E estágio 2, estado limite de serviço, ok? Então, chegou aqui, né, no estágio 3, cheguei muito próximo da ruptura, rompeu. E aí acabou o ensaio. Então, nós temos 3 estágios de cálculo, o 1, o 2 e o 3, certo? Aqui nesse pedaço, dúvidas? Da minha parte não, professor. Tudo jóia? Gente, então, sempre analisar, né, o que a gente tem de situação, qual que é a nossa opção, né, o que a gente pode trabalhar. Sim, o estágio 3 é o mais comum e é o que a gente vai estar utilizando lá para as vigas, mas eu posso, por exemplo, trabalhar com o estágio 2, ok? O que eu não uso normalmente é o 1, porque o 1 seria o concreto segurando a tração e ele segura quase nada. Então, a gente passa por esse estágio muito rápido, certo? Aí tá aqui nossa terceira questão. Ahá. Vamos lá, esse aqui é na lata, né, meu povo? Você foi contratado para projetar um edifício que será utilizado como hotel de luxo no centro de Ponta Grossa. Chiquérrimo. No hall de entrada do hotel, teremos um vão de 6 metros. Então, um vão, né, grande e tal, 6 metros ali, livre, bonito. E a viga utilizada para vencer esse vão vai ficar visível para todos os usuários. Para evitar deformações e fissurações excessivas nessa viga, o que pode gerar desconforto aos hóspedes, que são também chiquérrimos, em qual estádio nós devemos projetá-la e por quê? Alguém arrisca a resposta? Ah. Qual estádio nessa situação, meu povo? Vamos de estádio 2, professor. É isso aí. Vamos de estádio 2, né?
Por quê? Quer elaborar pra mim? Porque eu não quero que fisture ela, né? Se fosse no 1, né? E o 3 eu acho que é muito exagerado no quesito pelo comprimento, né? Pelo vão ser muito comprido, digamos assim, muito largo, sei lá como que eu posso dizer isso. Largo é uma boa palavra, amplo, né? Boa, exato. A gente tá trabalhando então com uma viga, né, que a gente não quer que fique com uma deformação visível. Então, claro que a gente vai analisar o caso último, né, que seria o estágio 3, mas eu posso trabalhar com o estágio anterior para proteger em relação a essa situação. Então, trabalhar com o estágio 2 seria a melhor opção, certo? Tá certíssimo. Beleza? Essa é a terceira questão de hoje. Não precisa copiar enunciado, né? Não precisa nada disso, tá? Pode só colocar o número, né? E fazer a resposta, ok? Beleza? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais, beleza? Daí vai fazer depois, né? Vamos lá para a nossa última parte da aula. Como eu comentei com vocês, né? A gente está fechando algumas diretrizes que são utilizadas para cálculo. Então, por exemplo, para cálculo, né, a gente tem as forças atuantes, então forças permanentes, forças variáveis, né, as forças excepcionais. E é importante que a gente entenda o que cada uma delas é, né, e faça uma divisão, pense um pouco, por isso aquela lógica lá de vocês trazerem no exercício quais são as cargas do laboratório. Quando a gente fala dos estádios, a gente está falando dessa condição de carga atuando ali na estrutura. Então, como que a estrutura responde? Então, a gente vai ter lá o concreto resistindo à compressão, o aço resistindo à tração. Vamos ter esse estádio 2, onde as fissurações, né, não são excessivas, deformações não são excessivas. E vamos ter o estádio final, que é o estádio 3, essa situação de ruptura, né, estado limite último, que a gente precisa analisar e garantir, né, que a estrutura não rompa e aguente essa carga. Joia! Saindo dos estádios, a gente entra então na nossa última parcela, que são os domínios de deformação. Galera, os domínios de deformação, então, vão ser as regiões que vão estar delimitadas em relação a deformações correspondentes ao estado limite último. Então, aqui a gente está analisando nessa situação final, ok? Até o rompimento completo da coisa. E aqui, pessoal, diferente dos estádios, que a gente vê como que a estrutura se comporta, aqui a gente vê como os materiais se deformam. Então, os domínios de deformação são importantes, né, para a gente entender como que os materiais concreto e aço vão estar se deformando quando a carga for aplicada, certo? As deformações, então, vão ser obtidas, né, para uma seção transversal. Então, tá aqui o exemplo da nossa viga, o exemplo de sempre, né? Por que a gente usa uma viga, né, professora? É uma pergunta que seria legal, né? E tal, de ter ouvido e tudo, né? Não que eu tenha pensado nela antes, não. Por que a gente usa uma viga, pessoal, né? Aqui já desde o início e tal, e a gente faz, os primeiros cálculos que a gente vai fazer são para vigas. Porque é um elemento complexo, tá? Dentro dos elementos que a gente tem, é o mais complexo em relação a cargas. Então, a gente vai ter, né, carga de momento fletor atuando nele, que faz esse processo de flexão em si do elemento. A gente vai ter carga de esforço cortante atuando, né, que aí quem entra para resistir são os estrios. Então, em comparação com um pilar, por exemplo, que a carga é compressão, né, ele é um elemento mais complexo. Então, se a gente começa por ele e entende ele, o resto fica mais tranquilo, certo? A gente trabalha então com a seção transversal, tá? Aqui a viga é como se eu viesse e fizesse um corte nela, ou fizesse um corte e olhasse ela por dentro, certo? Está aqui então a sua seção, né? Que a gente já conhece e vai continuar conhecendo bastante. E aí a gente analisa a deformação desses elementos quando a gente aplica carga. Então vamos olhar, ó. Nós vamos ter, né, acontecendo, então, algumas deformações, e aí a gente monta, né, o diagrama, né, relacionado, então, com essa aplicação de tensão e como que os elementos deformam. Acompanhe aqui comigo. Primeiro, de um lado, eu vou ter aqui a reta A. Estão vendo ela aqui no canto?
O que a reta A mostra pra gente? A reta A vai ser quando acontece uma tração uniforme nas armaduras. Então, as armaduras estão o tempo todo tracionadas com um valor específico, e aí a gente tem um alongamento, ou seja, uma deformação constante dessas armaduras, que é esse valor aqui que está aqui embaixo, né? 10 por 1000. Ok? Então, a reta, pessoal, aqui é só para ela dar um limite de deformação. Ela não é um dos nossos domínios. Ela é tipo onde começa a coisa, certo? Aí a gente vai ter o domínio 1. Eu vou deixar ele amarelo ainda. O domínio 1 é toda essa região aqui, ó, que tá marcada aqui. O domínio 1, ele vai compor, então, uma região onde a tração, né, vai variar, então ela não vai mais ser uniforme, a gente vai estar tendo tração, só que aqui a gente não tem compressão na peça, sem compressão, só temos tração na armadura, e vai daquele 10 por 1000 até o 0, que tá aqui. Então, nessa região a gente só tem tração. Isso aqui é representativo para a estrutura? Não. Na estrutura a gente tem compressão em cima, tração embaixo. Então, eu analisar um domínio que só tem tração, não tem porquê, certo? Esse seria só a estrutura de aço trabalhando e se deformando. Não é o nosso caso. Aí a gente tem a sequência, pessoal. Então, domínio 2. Deixa eu mudar a cor, né? Trabalho com cores. O domínio 2, pessoal, ele vai estar trabalhando numa situação de carga que vai ser flexão simples ou composta. Então, vai estar atuando carga lá na superfície da viga, fazendo aquele movimento, né, que eu mostrei ali anteriormente, de fletir a viga, que tá aqui, né? Então, esse movimento, então esse tipo de carga, né, é um tipo de flexão, certo? Sem ruptura, então aqui a gente ainda não vai ter a estrutura rompendo. Então, é esse processo de aplicação de carga normal. E aí, né, a gente vai ter nessa situação, nós vamos ter uma situação de compressão do concreto. Então, nós vamos estar aqui, né, deixa eu marcar ele aqui. Então, vai ser compressão do concreto lá em cima, certo? E aí, essa compressão do concreto vai causar uma deformação nele, mas é uma deformação que não necessariamente vai ser a última. Ela pode ser qualquer coisa aqui, ó. Então, ela pode ser menor do que a última, ela pode ser bem pequena, próxima de 0. Então, uma deformação muito pequena do concreto, certo? Mas o do aço, que tá lá na outra ponta, né, tá marcado bem certinho no ponto final, que é esse ponto aqui, ó, 10 por 1000. Ou seja, aqui nessa situação, o concreto tá com compressão, mas essa compressão causa uma deformação pequena no concreto, então menor do que a deformação de ruptura. E nessa situação, a gente tem um alongamento completo do aço. Então, o aço vai até o ponto final de deformação, com esse máximo alongamento. Esse é um domínio, pessoal, que ele considera um aproveitamento total do aço. Então, o concreto ele não vai chegar na situação final de ruptura, mas o aço sim. Nesse domínio sempre chega no aproveitamento total do aço, certo? Essa situação pode acontecer? Pode. Então, a gente tem compressão do concreto, não necessariamente ele vai chegar a romper, e nós temos tração do aço, sendo que ele vai chegar para que a gente tenha ruptura da estrutura na deformação completa, certo? Então, esse caso é um dos casos, né, de domínio que a gente utiliza para cálculo. O domínio 2 é um domínio bastante utilizado, certo? Nessa situação, a gente vai ter uma altura que muda, né, de aplicação de carga. Então, nós temos aqui compressão, e aí chegou nessa linha aqui, linha neutra. E daqui para baixo, a gente vai ter tração. Essa altura de linha neutra do domínio 2 tem uma altura, um tamanho, que vai ser isso aqui, ó. 0,259 vezes a altura útil.
Então, esse é um dos domínios de cálculo que a gente utiliza. Esse é o limite dele. Passou disso aqui, a gente entra no domínio 3, certo? Então, esse é o limite do domínio 2. Tem o aproveitamento total do aço, mas o concreto não vai se deformar até a ruptura. Ele pode se deformar antes, certo? Pode ficar ali com uma deformação pequena, né? Esse é o domínio 2. Aí a gente vem para o próximo, domínio 3. Deixa eu pôr em azulzinho. O domínio 3 também. A gente vai ter a atuação de flexão simples ou composta, com ruptura, a compressão do concreto e com escoamento do aço. Ou seja, acompanha aqui comigo. Ele vai lá de cima do ponto de deformação de ruptura do concreto, então chega até o seu ponto de deformação final, ou seja, o concreto vai até o último suspiro, e o aço também tem um caminho de deformação que chega até o final. Então ele pode se deformar um pouco menos, mas ele tem um caminho que vai até o ponto último. Essa situação aqui, pessoal, é uma situação que representa um pouco melhor o que acontece, né, na estrutura. Tanto o 2 quanto o 3 são possíveis e são utilizados para cálculo. No domínio 3, a gente vai ter o que a gente chama de um aproveitamento total do aço e do concreto. Ou seja, para que a minha estrutura rompa dentro do domínio 3, tanto o aço quanto o concreto vão chegar nas suas situações últimas. Então, na última deformação. Aí a gente tem um aproveitamento total dos dois materiais. Então, é o único domínio aonde a gente entra tanto no ponto de deformação última do concreto quanto do aço, no que a gente chama de limites de deformação. Ok? É o único domínio que tem essa situação acontecendo. Certo? Beleza. Então, são domínio 2 e domínio 3, compressão no concreto, tração no aço. No domínio 2, o aço é completamente deformado, o concreto não. No domínio 3, os dois chegam nessa situação última. E aí a gente tem um aproveitamento dos dois materiais. Sair do domínio 3, aqui, antes da gente sair dele, tá aqui o seu limite, né? Então, mesma coisa, a gente vai ter uma altura de compressão, e aí essa altura, né, até uma certa altura, compressão, dali para baixo, tração. Então, tração para cá, solicitando armadura, certo? A altura limite do domínio 3 é um pouco maior, então é 0,628 vezes a altura útil. Então, esse é o limite do domínio 3. Saiu do domínio 3, é maior do que isso, a gente vai para o domínio 4. Ah, galera, uma coisa que é importante, né, que eu tô esquecendo de falar aqui. Em caso de ruína, quando tiver com uma carga pesada, se eu tô no domínio 3 e no domínio 2 também, o domínio 2 demonstra, mas no domínio 3 aparece mais, a gente tem um aviso da estrutura. Então, assim, por exemplo, situação de incêndio, situação, né, de cargas excessivas, situação de degradação de algum pilar, alguma coisa, a estrutura avisa. Então, ela começa a fissurar, fissura bastante, porque o concreto vai chegar até esse ponto de ruptura final. As flechas vão ser significativas, então o aço começa a dobrar, a gente consegue ver a estrutura falando, cara, vai dar ruim, me arruma, por favor. Então, a gente começa a ver esse processo acontecendo, o que pra gente, calculando, é muito interessante. Então, tanto o domínio 2 quanto o domínio 3, eles são domínios de deformação que avisam. Então, eles falam assim, ó, cara, ó essa deformação, tá vendo? Tá demais, tá exagerada, olha aqui pra mim. Então, a gente consegue visualizar antes de romper, certo? E esse é um dos porquês da gente utilizar esse domínio e o anterior para cálculo, certo?
Saí do domínio 3, vou para o domínio 4. Então, eu vou falar do domínio 4. Aqui, o domínio 4, né, pessoal? Então, ele vai estar nessa região aqui. Ok? No domínio 4, então, a gente vai ter ruptura do concreto a compressão. Então, ele vai chegar no seu ponto final ali de compressão. Mas, a gente não tem uma deformação do aço que seja permanente. Ele vai estar naquele estado elástico. Ou seja, né, quando a gente aplica a carga e retira a carga, o aço vai voltar para o mesmo formato. Ele não tem uma deformação que aparece. E esse é o problema do domínio 4. Então, ele até poderia funcionar. Só que se começar a deformar a minha estrutura, o concreto rompe rápido e o aço não vai me avisar. E daí, como eu não tenho aviso, eu não utilizo esse domínio para dimensionamento. Não há avisos. O meu concreto começa a fissurar, eu não tenho nem tempo de ver a estrutura deformando e ele rompe por completo. Então, aqui a gente não trabalha, certo? Além disso, pessoal, nessa situação, a gente ia acabar utilizando muito aço, certo? Não ia utilizar ele, né, com aquele aproveitamento igual a gente viu na situação anterior. Então, nós não íamos trabalhar com a tensão última do aço, não íamos pensar nele se deformando por completo. Então, a gente ia gastar muito material. É o que a gente chama de uma seção super armada. Então, o concreto ia romper, né? E eu ia acabar não considerando uma deformação completa do aço e desperdiçando material. Além disso, não tem aviso. Se não tem aviso, eu não trabalho, porque eu preciso que me avise, certo? Que eu tenha tempo, né, de tirar as pessoas, que eu tenha tempo de fazer um reforço, que eu tenha tempo de fazer alguma coisa, nem que seja pôr a mão na cabeça e falar, meu Senhor. Ok? E aí, o domínio final aqui, domínio 4A, que é esse filetezinho aqui. Então, parecido com o que a gente tinha com o domínio 1, aqui nessa situação, né, a gente tem só compressão. Então, as nossas armaduras, a parte de aço, ia estar sujeita a compressão. Então, não é o nosso caso. Também não vai ser utilizado para dimensionamento, certo? A gente sempre trabalha com domínios que estão concreto comprimido e aço tracionado e que avisam. E aí, o domínio 5, que seria essa reta aqui, né? Aqui, cadê o domínio? O domínio 5 estaria aqui. E a reta B estaria aqui, que é esta reta aqui. São situações onde a gente tem, então, só compressão, mas ela vai, né, do zero ali vai aumentando. Também não é utilizado para dimensionamento. E a reta B seria essa situação de compressão uniforme, assim como a gente tinha lá no começo com a tração. Também não é utilizado para dimensionamento. Então, aonde que a gente trabalha? Domínio 2 e domínio 3, porque eles utilizam dos materiais e esses materiais nos avisam, certo? Principalmente o aço, ok? Ele vai se deformar, vai ficar aparente, né, nesse processo, certo? Ok? Aí a gente vem com o nosso último exercício da noite. A viga utilizada para vencer o vão de 6 metros no hall do hotel em Ponta Grossa é de concreto armado e, portanto, ela vai estar sujeita aos esforços de flexão, né? Então, vai estar com aquela configuração que a gente viu. Quais são os domínios que nós devemos utilizar para projetar essa viga e qual é o domínio que me proporciona o aproveitamento do aço e do concreto? E aí, para explicar. Ok? Aí, vamos lá. Quais são os domínios que eu uso para cálculo?
Quais são os domínios que eu uso para cálculo? Seria o 3, professora? Aço e o concreto ali, no caso? Na segunda pergunta? Deixa eu ver. Do aproveitamento? Não, eu acho que é a primeira ali mesmo, faz os domínios. Quais? 3 é um deles. E o outro? Eu esqueci do primeiro slide, O 2, isso. Alguém respondeu ali também, né? O Kleber respondeu. Isso, os 2. Então a gente usa tanto o domínio 2 quanto o domínio 3. Dá para usar os dois para cálculo, tá? Dá para usar tanto 2 quanto 3. Certo? Qual vai dar o aproveitamento completo dos dois materiais? O 3. O domínio 3, exatamente. Então a gente pode trabalhar com os dois, certo? Os dois vão avisar, né, quando a estrutura começa a se deformar, então a gente consegue visualizar essa situação. Só que no domínio 3, a gente chega no final de deformação, tanto para o concreto quanto para o aço. Então a gente tem um aproveitamento melhor dos dois materiais, certo? A gente vai ver nas próximas aulas, né, quando a gente entra no dimensionamento, como que a gente analisa esse domínio. Então, se eu tiver no 2 ou no 3, eu tô seguro. Eu só não posso estar, por exemplo, no domínio 4. Aí a gente vai ter que puxar, certo? E aí nós temos algumas formas, né, de fazer esse processo. Mas esses são os domínios de deformação aí que a gente utiliza, o 2 e o 3, certo? Na verdade, essa questão é mais eliminatória, né, professora? A gente vai pelo pior caso, né? Isso, sempre pelo pior caso. A gente vai ignorar sempre, né, vamos dizer assim, o risco pequeno, né? Que no caso seria o 1 ali, né? Isso, o domínio 4, né, que são situações assim que não estão utilizando toda a estrutura, né? Então, se está deformando, a gente precisa ver que está deformando. E se está deformando em excesso, né, a gente consegue aproveitar todo o material até ele romper. Então a carga vai ficando aplicada, e para romper tem que dar ruim, né? Tem que ser um negócio pesado. Certo? Ficou dúvidas aqui desse último exercício, dessa parte final? Tudo bem? Meu povo, o que eu vou deixar para vocês então da aula de hoje, certo? O que vai ficar da aula de hoje então são essas 4 questões, né? Quem já tá acompanhando a aula, tá fazendo e tal, só finaliza, acho que a questão 2, né, que vai levar um pouquinho de tempo, mas também é uma questão rápida. Pensa o que você lembra ali de esforços em si, tira uma foto, certo? Uma foto que dê para visualizar, né, galera? Aquela foto bonita, uma luz natural, não, mentira. Só, né, que não esteja assim, certo? Já ajuda bastante. E aí envia por e-mail. Então, o meu e-mail dos trabalhos, o prazo eu vou deixar até semana que vem. Mas, né, pode enviar hoje, amanhã, já no fim de semana pra, né, ficar livre dessa atividade. E aí, essa aqui está valendo 100 pontos, ok? Antes da gente fazer a chamada, tá? Eu vou deixar claro que na semana que vem, né? Dia 9. Isso. Está o prazo da nossa primeira atividade, que é um pouquinho maior, né? Que é a atividade de pré-dimensionamento. Então, posicionar as vigas, os pilares, isso, tá aqui, né? Que é esta aqui. Deixa eu trazer ela pra cá. Esta atividade aqui, então, que tá lá, né, falando do posicionamento das vigas, dos pilares, né, das lajes, então, posicionar os elementos, nomeá-los,
certo? E para as vigas e pilares colocar as dimensões, ok? A planta já está lá no OneDrive, né? Vocês podem fazer à mão, podem fazer no AutoCAD, como preferirem, e também enviar até o dia 9, meia-noite. Aí eu vou fazer a chamada, então, agora, né, dessa aula, e aí eu vou ficar alguns minutinhos se alguém tiver alguma dúvida do trabalho, ok? Já quiser tirar, né, quiser conversar, eu vou ficar por aqui, certo? Lembrando que é dia 9, meia-noite, então se ficar alguma dúvida final na aula que vem, você pode tirar. Se você tem aula comigo em outros dias da semana, pode tirar também, né? Pode pedir para eu entrar um pouquinho antes ou pedir para eu ficar um pouquinho depois para tirar algumas dúvidas. Às vezes, 2, 3, 4 minutos ali resolve tua vida. Beleza? Opa, pera lá. Saí, só um segundo. Ah, peraí. Fechei o negócio que não era pra fechar. Professora, Diga. qual que é o trabalho que é pra fazer no AutoCAD? Que eu vim por cima, não vi. Vamos lá, peraí. Deixa eu só... Aqui, esse aqui. Então é o seguinte, vocês têm no OneDrive lá, então tá no grupo da turma já? No grupo da disciplina? Tô sim. Uhum. Você vai ali dentro do grupo, do ladinho tem 3 pontos ali, dados do grupo, tem o link do OneDrive, lá eu coloco todas as minhas aulas e lá tá a planta baixa, tá? Então tá uma planta baixa fornecida para vocês, ela tá em PDF e tá em AutoCAD também, certo? E aí o que vocês precisam fazer é posicionar os elementos, então posicionar vigas, pilares e lajes naquela planta baixa, posicionar a estrutura, nomear os elementos. Aí na aula passada a gente viu a nomeação, né, dos elementos, como que é feito, em que direção, e fazer, colocar as dimensões básicas dos elementos. Então, para pilares, sempre manter uma área de 360 centímetros quadrados. Para vigas, vocês podem manter a extensão da parede ou um pouquinho mais. E aí, em relação à sua altura, né, a altura da viga, vocês vão pegar o vão e dividir ou por 12 ou por 10. 10 para vão externo, que está em contato com a parte externa da construção. 12 para vão interno. Ok? Esse aqui pode ser feito no AutoCAD ou pode ser à mão. É o que a gente chama de um pré-dimensionamento, né? Tipo, começando a dimensionar a estrutura, tentando entender aonde que eu posiciono os pilares, né? Como que eu nomeio as vigas, então, esse processo. A gente tenta colocar as vigas na linha das paredes, né, pessoal? É a configuração mais fácil. Ficou um pouco mais claro? Deu pra pegar? Quem tiver, né, com dúvidas e tal, quer dar uma revisada, galera, a aula tá salva, tá? Tá salva aqui dentro da equipe, né, a aula anterior que eu detalhei bem, né, o procedimento em si, para vocês prosseguirem aí no trabalho, certo? Antes de eu conversar sobre o trabalho, então, com quem tiver alguma dúvida, vamos fazer a chamada. Deixa eu puxar aqui, vamos ver se o Ava está colaborando hoje ou se ele não tá afim. Aham, agora ele voltou, né? Sabia que perto das 9 e pouco ele ia voltar, né? Frequências. Só um segundo, deixa eu achar vocês. Concreto armado 1. E aí, a nossa aula de hoje. Aqui, aula 3, conceitos de dimensionamento. E aí, hoje a gente fechou, então, a unidade 1. E aí, na semana que vem, a gente vai para a unidade 2, que é vigas. Então, vamos lá, atenção chamada. Agora vocês vão ter que falar comigo porque vocês são obrigados, né? Aham! Como o mundo dá voltas, né? Antônio. Oi. Joia. Bruna. Presente, professora. Joia. O Bruno.
Presente. Beleza. Carlos Eduardo. Presente. Joia. Clarice. Presente, professora. Beleza. O Kleber. Presente. Beleza. Edilson. Presente. O Eduardo. Eduardo. O Eliton. Eliton. O Evandro. Presente. Joia. O Felipe. Beleza. A Geiciane. Presente, professora. Beleza. Jaimir. Presente, professora. Beleza. Jaqueline. Presente, professor. Joia. O Jonathan. A Larissa. O Leandro. Joia. O Marcos. Marcos Felipe. Marcos, você precisa responder no teu pra mim. Ou levantar a mãozinha, alguma coisa assim. Isso, joia. Beleza. Marcos, daí vem o Mário Rodrigo. Presente. Beleza. O Matheus Faix. O Matheus Nascimento. O Maurício. Presente. Joia. O Michael. Ok. O Henderson. O Reginaldo. Presente. Joia. Renata. Beleza. A Stephanie. Presente. Beleza. Tiago. O Valmir. Presente, professora. Beleza. O Vilmar. E a Vitória. Beleza, mãozinha. Joia. Deixa eu só conferir se foi, né? Se não for, eu vou ficar muito chateado, porque é uma turma muito grande. Vai, seu sistema, pelo amor de Deus. Só um segundinho. Deixa eu só conferir aqui se foi mesmo. Aí, beleza. Pessoal, então, finalizamos a aula de hoje, certo? A chamada está colocada. E aí, na semana que vem, a gente inicia a parte de vigas. Não esqueçam dos 2 trabalhos. Então, a parte de pré-dimensionamento e de enviar a foto das questões de hoje também. Juntos, somados, os 2 valem 400 pontos. Lembrando que essa parte de dimensionamento a gente vai usar lá pra frente. Então, se não faz agora, vai ter que fazer depois. Certo?
Quem tiver dúvidas, estou disponível. Ok? No mais, bom fim de semana, meu povo. Até semana que vem. Para alguns presencialmente, né? Em materiais Zoom. Valeu, professora. Boa noite. Valeu, até, gente. Bom fim de semana para vocês. Boa noite, prof. Boa noite, até. Bom descanso, gente. Bom fim de semana. Partiu presencial, segunda-feira. Ih, Só vamos. né? É nóis. Segunda vai ser louco. Começa o laboratório, termina o bar, né? Nossa, segunda já. Outro dia é feriado, não tem problema. Deixa eu fechar a gravação. Imagine eu gravando falando essas coisas, Jesus.